Olá, boa noite a todos e a todas aqui presentes, quem já está aqui com a gente no chat, e também para aquelas e aqueles que vão assistir mais tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pílulas Teológicas. Hugo, boa noite. Olá, Marcela, boa noite a todos, a todas, a todos. Espero que estejam bem-vindos e que estejam em casa. E aqueles que estão chegando agora, muito boas-vindas. Aqueles que já são de casa, já estão em casa, né? Participem bastante hoje também. Hoje, mais que especial, nossa edição aqui, né, Marcela? É verdade. E para quem aí está chegando agora e que não nos conhece, eu sou Marcela Larcon, do CEBI Maringá, e o Hugo Alamatz, do CNLB de Santo André. Olha aí, já temos algumas pessoas dando boa noite para a gente, né, Hugo? A Marina. Marina, olá, Marina do CEBI aqui de Maringá também. Muito legal. Quem mais aí, Hugo? O O Dildo. Dildo. Grande abraço, Dildo. Saudade. Legal. O Obrigada, gente. Tranquilo. Irmão Tranquilo. velho, por aí também. Boa noite. Então, hoje, nós temos o prazer de receber a Magali Cunha. Ela, que é doutora em Ciências da Comunicação, pesquisadora em Comunicações, Religiões e Política no Instituto de Estudos da Religião, jornalista, editora-geral do coletivo Bereia, Informações e Checagem de Notícias em Ambientes Digitais Religiosos. Magali, seja bem-vinda e muito obrigada por você aceitar tão gentilmente e prontamente o nosso convite, né, Hugo? Fique à vontade, a casa é sua. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui nesse espaço tão importante de reflexão. Obrigada, Marcela, obrigada, Hugo. Trabalhei junto com o Hugo na Universidade Metodista de São Paulo por um tempo, já fazia muito tempo que eu não via o Hugo, estou feliz de encontrá-lo por aqui e de conhecer a Marcela também. Prazer, boa noite. É muito legal, né? A gente vai se encontrando nos caminhos da vida e sempre acaba se reencontrando, ainda que demore um pouquinho, né? Porque E ainda que seja online, né, Hugo? Tá valendo ainda também. Que online. Valendo. Também, né? É. Muito melhor presencial, né? A Camila chegou por aqui também. Camila Best, boa noite, muito bem-vinda. O Ciro. O Ciro, do CEBI de Curitiba, lá de São José dos Pinhais. Oi, Ciro, boa noite. Legal. Vai Então, lá, vamos Hugo, com começar nosso você. papo, então? Isso. Vamos lá. Magali, primeiro é uma honra, assim mesmo, como você falou, a gente trabalhou. Primeiro que eu fui aluno, né? Eu fui aluno da Umesp e aprendi muito, e você era uma das pessoas que acompanhava o trabalho, assim, com muito afinco, que me levava a gostar muito da instituição, né? Cláudio também, obviamente, e vários outros e outros professores passaram por lá junto com a gente, uma turma muito legal, né? E eu sinto muito orgulho disso, de falar que eu estudei lá, tendo esses mestres e mestras aí maravilhosos, né? Então eu quero agradecer demais a contribuição à nossa formação e que continua aqui, né? Continua nesses espaços que a gente vai fazendo, espaços de formação popular, espaços de produção do conhecimento conjunto, né? Magali, para a gente começar então, muita gente polemiza bastante essa coisa, né? Ah, não vamos politizar a religião, né? Eu costumo sempre dizer que a religião é política em si, né? Não tem como politizar a religião, né? E aí é um passo a mais quando a gente fala de direita ou esquerda religiosa. E no caso, direita ou esquerda cristã chama bastante atenção, né? E a gente, pelo título dessa noite, a gente pode dizer que há uma direita cristã, então, no Brasil hoje, né? Então eu deixo para você começar. E aqui a gente faz assim, perguntas e respostas, você fala o quanto quiser e a gente vai levando o papo aqui, tá bom? Então, sim, já posso responder que sim, há uma direita cristã no Brasil, consolidada de uma forma recente, num período mais recente, mas na sua pergunta, Hugo, tem um elemento muito importante, que é essa ideia de que religião e política não se misturam. Tem até um ditado sobre isso, né? Religião e política não se misturam. Isso não é verdade, faz parte da história da humanidade.
fazer política em tudo que a gente vive. Afinal, política não quer dizer só ocupar um cargo público, ser votado, votar, não é só isso. Política, a gente já aprende quando a gente estuda do que é política. Política é tudo que a gente faz na vida. São as nossas escolhas, as nossas orientações para a gente viver no mundo que a gente vive, para a gente coexistir com outras pessoas. Existem regras, existem comportamentos que a gente adquire, existe toda uma forma de conviver, de coexistir, que é acordada na vida em sociedade. Isso tudo é política. Até a roupa que a gente escolhe colocar é política. A gente está fazendo política na forma como a gente se apresenta perante outras pessoas, né? Eu estou aqui com vocês, eu dei uma arrumadinha, né? Estou em casa, eu não vou aparecer aqui do mesmo jeito que eu ia aparecer para o meu filho, para o meu marido dentro de casa. Estou aqui com vocês. Então, a forma como eu me coloco, isso é fazer política. É a política que eu estou fazendo, com a minha imagem, com a minha identidade. E aí tem os cargos públicos que são ocupados. Isso a gente chama de política institucional. Então, a gente vota em pessoas, a gente escolhe pessoas, a gente pode se colocar para ser votado também numa democracia, que é a forma de governo que a gente tem. Então, isso também é fazer política institucional. Então, aí é nesse momento que a coisa fica complicada. Então, a religião não vai entrar nisso, e aí a gente tem conflitos, tensões em relação a este tema. Na verdade, as religiões, aí eu vou colocar no plural, as religiões sempre participaram de processos políticos de acordo com os contextos onde elas estão inseridas. No Brasil, por exemplo, o Brasil foi colonizado por Portugal junto com a religião. A Igreja Católica chegou com a política da colonização católica. E a Igreja Católica sempre teve essa presença mais intensa, mais hegemônica no espaço público por causa dessa história. Em outros lugares do mundo, a gente vai ver assim também, ou vai ver grupos protestantes, ou vai ver grupos islâmicos, ou budistas. Isso vai acontecer de acordo com a realidade de cada grupo. E é interessante que essa discussão vem mais feia, vamos chamar assim, crítica, quando a gente não gosta da presença política de alguns grupos. Então, isso tem a ver com as afinidades ou as rejeições. Então, se eu gosto, se eu quero que algum grupo esteja presente politicamente, aí tudo bem, religião pode misturar. Mas se eu acho que não, aí não, isso tem que acabar, isso está errado, né? Então, vou dar um exemplo. Ninguém questiona a participação de Gandhi na política da Índia. As pessoas aplaudem, o Gandhi, defensor da paz. Mas o Gandhi era um líder hindu, da religião hindu, do hinduísmo, e tinha uma participação política fundamental por meio da religião e da sua fé. Ninguém questiona Martin Luther King. Mas Martin Luther King foi um pastor batista que, por causa da sua fé protestante, evangélica, trabalhou pela defesa dos direitos da população negra, que era ali aquele sofrimento que a gente conhece na luta por direitos civis. E a gente poderia dar um monte de exemplos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala da direita, aí vem o incômodo quando a gente está num ambiente progressista. Mas se a gente está num ambiente mais conservador, tem aplausos, é isso mesmo, tem que ter a direita cristã para defender os valores das pessoas de bem, né? É isso que a gente vai ouvir nesses ambientes. Então, nos últimos tempos, nós vemos no Brasil, sempre houve política, sempre houve essa relação entre religião, entre lideranças religiosas, pessoas religiosas e política. Mas nos últimos tempos nós vemos então a consolidação de uma direita cristã. Essa consolidação se dá a partir, muito especialmente, do ano 2010, a virada dos primeiros anos de 2000 para 2010, com uma reação muito forte à eleição de Dilma Rousseff. Essa reação muito forte, porque era uma mulher, porque tinha pautas do movimento feminista, de direitos sexuais e reprodutivos, que ela trazia, de uma abertura para os direitos de gênero, que trazia um incômodo aí
grande com certos grupos no país, e houve, então, uma reação muito forte à eleição de Dilma e com o próprio governo Dilma, até chegar no impeachment. Ela conseguiu ser reeleita com muita dificuldade, mas o impeachment já foi o resultado de um processo que vem de 2010. Essa reação, e que tinha um cunho religioso muito intenso, de grupos que se articularam nesse período de 2010 em diante, a ponto de culminar naquelas jornadas de junho de 2013, que tinha, então, nas ruas uma demanda por diminuição do preço da passagem urbana, e daquilo foi ampliando, trazendo outros temas que eram críticos naquele momento, importantes também, mas houve uma carona naquele movimento de grupos muito conservadores, a ponto de ali ser a gestação de uma extrema-direita no país. E esse processo fez acontecer a articulação de uma direita ancorada no cristianismo. E aí eu falo de evangélicos e de católicos. O ponto máximo, eu já falei, foi o impeachment, aquela noite de abril em que as pessoas iam ao microfone, né? Os deputados, parlamentares que votavam para o impeachment, quem acompanhou vai lembrar do que eu estou falando, pela Bíblia, por Deus, pela família, pela pátria que vai ser salva das mãos de Deus, do comunismo demoníaco, coisas assim. E o apanhado de discursos religiosos ali naquela noite de abril de 2016 foi, então, meio que com um carimbo de que a religião estava tendo um encontro muito intenso com a política naquele momento e consolidando uma perspectiva da direita religiosa. E aí, claro, a história continua com as eleições de 2018, as alianças que colocaram Jair Bolsonaro no poder, o período de Bolsonaro como presidente, que vai consolidar, a gente chama de período de consolidação. A gente vê essa gestação, que já vem aí de muito tempo, que ganha força a partir de 2010 e que se consolida, então, no período Bolsonaro, tendo as bancadas religiosas na Câmara Federal, no Congresso Nacional, como um elemento importante nisso tudo. E como que a gente pode identificar essa direita cristã? Quais são as características dela? Então, essa direita cristã, ela tem características que a gente pode levantar de uma série de ocorrências que vem desse período que eu menciono. O ano de 2010 é, de fato, paradigmático, né, nesse sentido. E nós temos, então, ocorrências. Eu tenho uma listinha aqui que, deixa eu ver quantos pontos ela tem, né? Ela tem 8 pontos. Eu vou tentar ser breve aqui na lista nesses 8 pontos, que são resultados de pesquisas que eu e outras pessoas já fizemos sobre isso. Primeira característica: grupos religiosos que ocupam espaço público, cristãos, nesse caso, para inverter valores evangélicos como igualdade, solidariedade, misericórdia, o desapego das coisas materiais, e diz que essas coisas são comunismo. Vocês já ouviram isso, certamente, né? E dessa forma, sintoniza, ao dizer que essas coisas são valores evangélicos, né? Evangélicos que estão no evangelho, né? Que qualquer cristão vai encontrar respaldo para esses valores: igualdade, misericórdia, solidariedade, desapego, na Bíblia, nos ensinamentos dos valores cristãos. Aí se atribui isso como sinônimo de comunismo, como uma coisa a ser desprezada. E dessa forma, então, sintoniza a religião e política com a cultura do individualismo, né? À medida que você acusa que solidariedade, misericórdia e desapego são comunismos, você está colocando valor no oposto ao comunismo, que é o capitalismo, né? Aí se valoriza o outro lado. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, uma ênfase muito intensa num discurso do nós contra eles. Nós atuamos para salvar a pátria, eles, que são a esquerda, os movimentos de direitos humanos, os grupos ativistas, os movimentos sociais,
são os inimigos da pátria, e aí tem um sentido de grupo escolhido, de povo eleito, que tem uma autoridade divina para combater, para eliminar inimigos da fé, né? Então, esse é um ponto muito forte, que até eu vou esticar mais um pouquinho nele, só um pouquinho, para dizer que esse ponto é tão forte de ser um povo eleito, de ser um povo escolhido para defender a pátria, nós e eles, né? Gente de bem, gente do mal, tem toda uma construção de discurso sobre isso. E a chave para essa ação é uma leitura do mundo de bênçãos que são trazidas pelo Estado de Israel. Aí o símbolo Israel é trazido com muita intensidade como um muro de proteção dos cristãos, todo esse sentido de povo escolhido que vem junto com Israel. Então, nós estamos junto com Israel, então também somos escolhidos. Então, tem toda uma leitura sionista, bíblica, muito fundamentalista, no sentido de uma leitura literalista de textos bíblicos que vão justificar essa visão de Israel, para respaldar essa ideia do nós contra eles e de que temos Israel conosco, né? Então, essa defesa incondicional de Israel vem junto. Falei que eu vou falar 8 e eu tenho que falar rápido. Não falei só 2, mas agora eu vou falar mais rápido. Terceiro, defesa radical de agendas pró-vida e pró-família. Esse tema, pró-vida e pró-família, é característica dessa direita, e pró-vida e pró-família é restrita à questão da sexualidade, né? Porque ninguém está discutindo as famílias que não têm o que comer, ninguém está discutindo a vida das pessoas que se perdem nas periferias Brasil afora, ou dos povos indígenas. Pró-vida é muito restrito a um tipo de olhar sobre a vida, que é a gestação, toda essa questão da família, né? E aí essa ameaça de uma suposta, entre aspas, ideologia de gênero. Esse tema é muito forte na alimentação desses discursos da questão da sexualidade e anti-direitos LGBT. Quarto ponto, assimilação do discurso das armas e da linguagem da autodefesa e da vingança. E aí tem uma interpretação ideológica da Bíblia para ajustar o discurso da pacificação e da paz que permeia toda a Bíblia, para justificar a retórica da guerra e do direito às armas e de você se defender do outro com a sua própria arma, né? Então, e a arma que eu estou falando não é simbólica, não, é arma mesmo, né? Armas de todo tipo, né? Que a gente conhece bem essa história dos últimos anos. Quinto ponto, a chamada guerra cultural contra o período comunista, socialista, marxista, né? Identificado aí como grupos que são inimigos do país, da família, de Deus, das igrejas, né? E aí quem encarna essa figura é quem? Políticos de esquerda, movimentos sociais, movimentos de direitos humanos e sindicatos, enfim, né? Então, todos esses movimentos. Sexto ponto, essa posição anti o inimigo, né? Os inimigos da família, da pátria, da igreja e do comunismo, é uma coisa nova e mais recente. Ela está aplicada dentro das próprias igrejas. As pessoas que encontram inimigos dentro das próprias igrejas, católica e evangélica. E aí começa a acontecer ações de discriminação de pessoas que não pensam dessa forma, expurgos, perseguição a fiéis dentro das próprias igrejas, até de lideranças, né? Que não sejam alinhadas a esse discurso que eu estou listando aqui, né? Então, isso é muito próprio de um período mais recente, de encontrar inimigos dentro, inclusive, da própria família, né? Famílias que são divididas e grupos religiosos que são divididos. 7, está acabando, falei que são 8. Está acabando, não, quer dizer, esses são os pontos que eu estou identificando. Pessoas podem encontrar outros, né? Pessoas podem pesquisar e encontrar pontos para além desses 8 que eu estou colocando. O sétimo ponto é uma
intensa ocupação das mídias sociais, das redes digitais, com produção ostensiva de conteúdo para propagar essas ideias. E aí, o que é grave, por meio de desinformação, as chamadas fake news, conteúdo falso, enganoso, para criar pânico, colocar medo nas pessoas, convencer pelo pânico, pelo medo, pelo terrorismo verbal, a gente pode chamar assim, imagético também. E também o uso desses espaços como expressão de ódio, né? Dessa discriminação, desse acirramento contra pessoas. Então, esse é um fenômeno bem forte que caracteriza essa direita cristã. E o 8º ponto é a ocupação de meios de comunicação religiosos, tanto institucionais, dos grupos católicos e evangélicos, os meios oficiais, quanto também meios independentes, os chamados sites gospel, chamados sites de espaço de religião, que são independentes, não são oficiais, para propagar esse conteúdo, que passam a ser veículos porta-vozes desse conteúdo, com muito alcance, com muita acreditação por parte de cristãos Brasil afora, né? E com isso tem um impacto grande da desinformação que é publicada por perfis de influenciadores cristãos. A gente tem nas mídias sociais os influenciadores. E aí o que acontece? Esses veículos oficiais, eles repercutem o que esses influenciadores publicam e acaba virando uma palavra oficial, muitas vezes, né, com essa repercussão toda. Então, assim a gente pode identificar a direita cristã atuando e como a gente pode classificar quem participa dessa direita cristã, se admite, assume, assimila essas características que eu coloquei aqui. E, Magali, há diferenças de postura entre católicos e evangélicos? Olha, há mais similaridades do que diferenças, tá? Nesses quesitos todos. Uma diferença é o apego maior às justificativas pela Bíblia, desses elementos todos que eu coloco. Os católicos são mais cuidadosos com a menção à Bíblia. Evangélicos já têm um apego maior e um uso mais livre da interpretação da Bíblia, o que é próprio do protestantismo historicamente, e isso aparece nessas diferenças, e um uso farto da Bíblia para justificar essas posições ideológicas, né? Então, a Bíblia é fartamente mais utilizada em ambientes evangélicos. Há também um uso mais intenso e ostensivo de evangélicos das mídias em geral, das mídias tanto tradicionais como das mídias sociais. Não que católicos não usem, mas esse uso dos evangélicos, ele é histórico. Os evangélicos têm mais apego pelas mídias do que católicos. A gente tem lideranças católicas, a gente tem influenciadores católicos principalmente nas mídias digitais, mas a presença evangélica é maior. E aí os evangélicos acabam pautando católicos, que vão seguindo na mesma direção, na mesma linha. Então, a gente vê essas duas características. Mas, de um modo geral, nós temos mais similaridades nesses 8 pontos do que no conteúdo ideológico, do que propriamente nessa forma de usar, de se colocar, e a gente vê diferenças. Mas, por exemplo, eu citei a temática da ideologia de gênero, que foi muito abraçada por evangélicos a partir de uma pauta que é católica. A ideologia de gênero, essa ideia de que gênero é uma coisa nociva e que é ideológico e não uma forma de interpretar e de você reconhecer as relações e os papéis dos seres humanos, que é uma pauta nascida em ambiente acadêmico, né, o termo, inclusive, mas essa demonização do termo, ela nasce em ambiente católico.
Ela nasce durante o pontificado do Bento XVI, e é com o Bento XVI que vai se propagar uma espécie de cruzada em ambiente católico a partir da Europa, chegando em outros lugares do mundo. É da Europa que parte e chega na América Latina no início dos anos 2010. Olha que eu falei que 2010 é um tempo paradigmático para todas essas coisas, né? E aí os evangélicos eles chegam depois nessa discussão, com o uso e defesa desse termo, né? Então, a gente tem essas diferenças aqui e ali, mas, de um modo geral, há mais similaridades nessa questão ideológica. Magali, muito legal esse panorama que você nos dá, e eu achei muito interessante essa coisa de que você chama justamente de direita cristã e não cristianismo de direita, né? Que eu veria que há uma grande diferença aqui, e esse prisma que você coloca, ele nos dá uma outra visualização muito interessante, que vai na raiz de alguns problemas muito, muito fortes, né? Gente, eu quero agradecer demais todos os comentários de vocês, temos muitos. Eu vou tentar fazer, o tema é instigante, a Magali é sensacional, né? Eu vou tentar fazer algumas sínteses aqui, por isso eu quero que vocês me perdoem. Se eu deixar de falar alguma coisa, vocês, por favor, comentem aí. O Dildo pergunta se há um equívoco em dizer que tem direita e esquerda, que tem a ver justamente com esse meu comentário agora, né? Tem direita e esquerda, né? E se a gente pegar a esquerda como progressistas, de uma forma geral, né? E os cristãos optam por uma ou outra. E ele pergunta se essa é uma leitura correta ou não, se tem algum outro elemento aqui que nós teríamos que destacar. Eu posso fazer 3 questões, Magali? Pode, deixa eu ir anotando aqui para não esquecer. E o nome também, foi o Dildo, né? Dildo, isso, Tá. Dildo Brasil. Valorizar aí o nome das pessoas, é o Dildo. Tá. A Edna nos cumprimenta, a Edna de Rondonópolis, Mato Grosso, muito bem-vinda. E a Camila, ela faz o seguinte comentário, eu esqueci de pôr do Dildo aqui, mas ele me perdoa que eu vou pôr o próximo dele. A Camila diz o seguinte: eu tenho visto movimentos contra o padre Júlio Lancelotti, até ameaças de morte por ajudar pessoas em situação de rua. Questiono, que Deus é este da extrema-direita? Camila, então, muito obrigado também. Por fim, para a gente fazer um bloco só, depois a gente volta e faz um outro, o Ciro diz assim, ó: será que é por opção ou uma formação numa concepção de mundo conservador que se alinha com a direita ou esquerda, numa concepção progressista de construção do ser humano? Muito interessante também, ele vai um pouco na direção do Dildo, mas tem o elemento da formação aqui, né? Então, se você puder comentar, depois a gente volta para as próximas, né? Perfeito. Olha, são perguntas excelentes, né? Quantas horas a gente vai ficar aqui mesmo, né, para responder? Porque são muito boas e muito densas, né? Vou tentar aqui, eu vou juntar o que o Dildo perguntou com o que o Ciro perguntou, tá? Obrigada, Dildo, obrigado, Ciro. Na ciência política, essa noção de direita e esquerda, tem muita gente que fala, não existe mais direita e esquerda, não dá mais para falar assim, mas a ciência política defende, ainda hoje, até hoje, que a gente mantenha essas concepções que são clássicas na compreensão desse espaço político, público, né, institucional, que também não é só direita e esquerda, né? Tem as classificações aí de quem está no meio, né? Tem o chamado centro, aí tem a direita que tende para o centro, tem a esquerda que tende para o centro, tem a direita mais extrema e a esquerda mais extrema. Então, tem as gradações que vai dando as nuances e que vai dando a complexidade que, de fato, não é tudo assim quadradinho para a gente dizer aqui, ponto, né? Mas é uma noção clássica que coloca que na sociedade a gente tem posições distintas de forma muito simples. Eu vou dizer que a esquerda, que a direita são aquelas posturas de manutenção de uma dada ordem predominante, da manutenção do status quo, da forma como valores,
a organização social se estabeleceu historicamente, quer dizer, não se trabalha com a ideia de transformação, de mudança, se trabalha com a ideia de manutenção, e a esquerda são os grupos que colocam as posturas, que colocam a ideia de transformação, de mudança, com base naquilo que se passou a classificar, a partir da Revolução Francesa, como direitos. Direitos estendidos às pessoas, que as pessoas tenham direitos. Aquela ideia lá atrás de liberdade, igualdade, fraternidade, que vai ser base da Declaração de Direitos Humanos, né? No século XX, quer dizer, isso permeia aquilo que são as ações da chamada esquerda, né? De colocar, então, a pauta das posturas, das defesas, como a pauta dos direitos para todas as pessoas. Então, a manutenção do status quo fica aí questionada quando esse status quo nega direitos e privilegia uma parcela da população. Assim é a história. Basiquíssimo, né? Da direita e da esquerda. E aí a gente tem quem vai estar ali no centro, né? Ora defendendo pautas de manutenção da ordem, dos valores, do status quo, da forma como a sociedade sempre se organizou. Ora, esse também vai, não, mas espera lá, mas tem um direito aqui que precisa ser defendido, garantido, e vai estar ali fazendo esse jogo para um lado ou para o outro. Tem quem vai ser radical na defesa do status quo e não querer nem conversa com ninguém, e nem que haja outros grupos discutindo, é uma dimensão mais autoritária, aí são o extremo da direita, e tem quem vai querer radicalizar nessa busca por direitos e não vai querer nem que exista o outro lado da história, né? E aí é o extremo da esquerda. E isso, Ciro, tem sim a ver com formação, com visão de mundo, né? Essas opções, essas adequações, para onde eu vou, o que eu vou defender, do lado de quem eu vou estar, né? Tem muito a ver com as visões de mundo, né? E que não necessariamente, como muita gente pensa, é questão de classe social. Tem gente que pensa assim, a direita é o pessoal rico, né? A classe média, e a esquerda é o pessoal pobre. Não é verdade. A gente tem pessoas pobres que têm uma visão de mundo, que têm uma compreensão da vida, que têm uma formação que vai se alinhar à manutenção do status quo, dos valores, da forma como a sociedade sempre foi. A gente não deve mudar nada, é assim que a coisa tem que ser, né? Então, a gente vai ter assim. E podemos ter pessoas também mega ricas, e a gente poderia dar aqui uma série de exemplos, e que têm alinhamento com a defesa de direitos. São ricas, mas acham que as pessoas também deviam ter acesso, deveria ter mais igualdade, né, aos bens, a tudo isso. Então, tem a ver, sim, como o Ciro diz, acho que na pergunta do Ciro já tem embutido uma resposta, né? Com a formação, com os valores, né? Com as opções. E aí os grupos religiosos, a gente tem grupo, tem a religião, mas religioso é gente, né? São pessoas que têm fé e são pessoas. Ninguém é religioso sozinho. A pessoa é muitas coisas. A pessoa é religiosa, é católica, evangélica, cristã, mas a pessoa é outra coisa também. É mãe, é empregado, é desempregado, é pai, é sozinho, é solteiro, é casado, é viúvo, tem uma formação escolar ou não tem, vive no interior, vive no centro, vive na cidade. A gente tem que ir combinando tudo isso, que é a formação da vida da pessoa. E a fé que a pessoa tem, a religião que a pessoa cultivou, vai ter relação com essa formação da vida. A fé nunca está desconectada da vida, né? E aquela experiência de fé que a pessoa viveu, as instruções de fé que ela recebeu, foi ancorada em quais valores, né? Em quais valores? Aquilo que recebeu da família, da vivência. Então, tudo isso está embutido nas escolhas políticas. As escolhas políticas têm a ver com a vida. Eu disse isso lá no comecinho, né? Política é aquilo que a gente vive todos os dias. Então, essa história de eu sou neutro, eu não gosto de política, isso não existe. Ninguém é neutro. Você pode votar nulo, você pode faltar a eleição e justificar lá no TRE, mas essa já é uma escolha.
Essa já é uma decisão. Esse votar nulo, esse faltar deliberadamente, já é uma decisão que vai influenciar no resultado final. Então, já é uma escolha. Né? Então, tudo isso tem relação com essas bases. Né? Aí, eu estou olhando o relógio, que eu acho que eu exagerei na resposta, mas vamos lá. A Camila, obrigada, Camila. Sim, você tem toda a razão em lembrar do caso do padre Júlio Lancelotti. A gente tem, em São Paulo, um movimento chamado Movimento Brasil Livre, MBL, que é daqueles movimentos de junho de 2013 que eu mencionei lá atrás, essa direita extrema gestada lá naqueles movimentos e que se consolidou como um movimento político com força, financiado com muito dinheiro, elegendo seus representantes, e que tem feito uma ação ostensiva contra o padre Júlio Lancelotti, com os seus representantes em vereança e como deputados estaduais em São Paulo, agindo fortemente ali contra a igreja que o padre Lancelotti representa, ou a teologia que alimenta as suas ações. E isso em outras experiências do Brasil também. E aí a Camila pergunta, que Deus é este da extrema-direita? Né? A extrema-direita, como eu disse, tem essa característica de colocar o inimigo e eleger um inimigo. No caso, o trabalho que o padre Júlio Lancelotti realiza é colocado como algo que tem que ser eliminado, porque é um inimigo da pátria. Ele é visto como um defensor de marginais, um defensor de uma parte da população que, para a extrema-direita, precisa ser eliminada com uma limpeza social dessas pessoas. As pessoas precisam ser limpas, eliminadas, excluídas do país, porque não contribuem com nada. Então, se gasta ali dinheiro, esforços, energia com o que não deveria se gastar. Essa é a compreensão. Assim se dá com essas pessoas, os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, ou com pessoas das periferias, das favelas, né? Vocês se lembram? Wilson Witzel, governador do estado onde eu moro, no Rio de Janeiro, dizendo que tem que atirar mesmo na cabecinha, porque essas pessoas não tinham nem que existir, né? E essa limpeza social acontece nas periferias do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Brasil, com a ação das polícias oficialmente pelo Estado, ações do Estado, e são ações de extrema-direita via Estado brasileiro. Então, que Deus é este? A Camila pergunta. É o Deus que é encontrado em leituras, em especial do Antigo Testamento. Do Novo Testamento não dá muito, tem que fazer um certo exercício ali, talvez, com o apóstolo Paulo, que vai falar de arma, que vai falar de armadura da fé. As pessoas ainda fazem ali uma certa ginástica com o Novo Testamento. Mas uma leitura do Antigo Testamento, do Deus, do Senhor dos Exércitos, do Deus da vingança, do Deus que senta num trono, uma leitura enviesada, que exclui, já vem sendo de muitos anos, né, gente? Há esse tipo de leitura seletiva da Bíblia e que gera compreensões de Deus. Não é à toa que as cruzadas no passado mataram tanta gente lá na Idade Média para livrar a Terra Santa dos mouros, né? Não estou falando Sérgio Moro, né? Mas os mouros, os muçulmanos, né? E quem conhece a história sabe, isso foi uma cruzada religiosa de base católica, e com uma leitura da fé de um Deus. Que Deus é esse? Esse mesmo Deus, o Deus da vingança, o Deus que mata, o Deus que autoriza a matar, o Deus Senhor dos Exércitos. Então tem uma leitura, esse é um Deus, e é o Deus encontrado na Bíblia, com essas leituras, e que encontra em Israel, e por isso Israel pode exterminar palestinos, pode promover o que está promovendo agora, porque tem respaldo nessa leitura bíblica. É esse Deus. Lamentavelmente, é assim que a coisa é realizada. Hugo, tem mais perguntas aí no chat?
Tem bastante. Agora sim, eu vou tentar Tem. sintetizar de verdade, gente. E eu Não vai prometo dar que eu para a gente vou ler tudo, demorar né? menos para responder também. É. Não, fica tranquila. Você que manda no tempo aqui. Mas o assunto tá fervilhando, né, Hugo? Não, Tá? fervilhando. O pessoal já está fazendo um diálogo no chat lá sobre isso que a gente está falando aqui. E é isso mesmo, gente. O Pílulas é isso. Bom, tentando fazer uma síntese aqui, um pouco do que disseram. O Bruno, primeiro, só como é um elogio é mais fácil, falou que a bibliografia, primeiro ele disse que a bibliografia, em grande parte dos estudos dele, é sua e agradece. Obrigada, E, Bruno. e ele pergunta como lidar com as palavras-chave, como gênero, direitos humanos, utilizadas por nós progressistas, mas exploradas pelos fundamentalistas. Então, de alguma forma, você já comentou um pouco isso. Se quiser voltar, fique à vontade. O Dildo falou sobre a questão do fundamentalismo, né? Ele pergunta: olha, então o problema está em toda a interpretação fundamentalista da Bíblia, né? Isso já seria em si o problema. Mas já teve a resposta ali que há perspectivas que dizem que não, né? No próprio chat eles estão discutindo isso ali. A Camila comenta: necropolítica aliada com a direita, olha que legal. Anderson, boa noite, muito bem-vindo também. O Tranquilo também faz uma ponderação aqui bastante importante, que eu acho que você já escreveu bastante sobre isso, eu já li bastante coisa que você E o toca nesse nome ponto. da pessoa, a última? Tranquilo. Tranquilo. Ele disse que se nós estamos vivendo o momento da personalização, né, onde a pessoa quer uma religião personalizada, um Deus personalizado, né? Gente, no geral, né, vocês me perdoem, é claro que eu deixei um monte de coisa aqui, né? Mas no geral, eu acho que é isso para a gente ir sintetizando aqui, né? O Sidney dá boa noite, ele pergunta também a questão. Isso a Magali acabou de falar, né, Sidney? Essa questão de como fica a política e a religião, né? Essa relação ela já falou, então só estou lendo aqui. E por fim, o Dildo faz uma síntese ali do que está rolando até agora. Ele falou: o capitalismo é necrófilo em sua essência, por isso gera necrogovernos, necropolítica, necroreligiões, necroleituras da Bíblia, né? Então é isso que está rolando no chat aqui. Você não precisa necessariamente comentar tudo, mas escolha o que você gostaria de comentar, então. Tá, vou tentar. Os comentários são tão bons, né, que eu vou tentar passar por todos. Agradeço muito vocês todos e vocês todas, né? Isso que o Bruno fala, como lidar com as palavras-chave. Gente, é a pergunta que não quer calar, Bruno, que você colocou, porque eu digo a vocês que desde as eleições de 2022 eu tenho participado de, eu nem sei quantos, eu teria que fazer uma estatística dos eventos para os quais eu já fui convidada, de grupos de esquerda, de candidaturas, que veem a importância de fazer um diálogo com os grupos cristãos, de modo geral, em especial os evangélicos, e fazem essa pergunta, né, que a extrema-direita ela se apropriou de elementos que são próprios da fé cristã, da tradição, que deveria permear todas as abordagens de grupos cristãos Brasil afora, em especial de grupos considerados progressistas, mais à esquerda. Um exemplo que eu sempre dou é o da temática da família. Família é um tema muito relevante para os grupos cristãos. Inclusive, é histórico a gente, em grupos cristãos, chamar de família da fé e se chamar de irmão, de irmã. Esse tema da família é muito bom nesse sentido de ser um tema tranquilo no ambiente religioso. Só que a extrema-direita se apropriou desse tema para dizer que entra na política para defender as famílias que estariam em perigo, né? Essa ideia sempre do inimigo, né? E coloca como inimigos da família as feministas, os movimentos sociais, movimentos LGBT e ativistas de direitos humanos, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Os grupos progressistas pararam de falar de família e passaram a não usar mais o termo. E os grupos não religiosos progressistas e de esquerda
evitando tocar no assunto. Vejam, a gente tem um desafio aí, sabe, gente? Em especial o Bruno colocou a pergunta. Por quê? Por quê? Por que não trabalhar com essa pauta de uma forma coerente com aquilo que os grupos progressistas e de esquerda defendem? Se os outros dizem que vão defender a família tradicional, os feministas, do que a família tem que ser defendida de fato quando a gente tem uma pauta de direitos? Essa é a questão. Então, a gente tem um desafio imenso com a questão tem termos como gênero, né, que são demonizados. Talvez alguns termos não devam ser usados, mas devam ser trocados por outros, né? Enfim, é um desafio enorme, e aí a gente está falando de um campo que é da minha atuação, que é o campo da comunicação. É realmente um desafio enorme. E nesse ponto da comunicação, aí os grupos progressistas perdem e perdem feio. Bom, mas esse é um assunto para um outro dia, né? Bom, aí o Dildo pergunta dos fundamentalismos. Então, Dildo, é isso mesmo. Eu participei de uma pesquisa em 2020, se vocês quiserem, vocês podem encontrar na internet, se chama Fundamentalismos na América do Sul. Aí tem um título grande, né? Ameaça à democracia, aos direitos humanos. Foi uma pesquisa encomendada pela ACT Aliança, que é uma aliança ecumênica de organizações que trabalham baseadas na fé, na defesa de direitos em várias frentes no mundo inteiro. E essa ACT Aliança tem um braço na América Latina e, vendo essas coisas acontecerem, fez a pergunta que o Dildo fez. Seriam fundamentalismos? Seria, na verdade, no singular, seria o fundamentalismo? E essa pesquisa foi realizada em 2020 sob a minha coordenação, o capítulo à parte, que foi em plena pandemia, mas em 4 países, a Argentina, Brasil, Peru e Colômbia, para identificar o avanço dessas questões sendo um avanço de fundamentalismo. E o resultado da pesquisa foi colocar no plural fundamentalismos e dizendo sim, isto representa um avanço dos fundamentalismos nas suas mais diferentes versões, católica, evangélica e de outras religiões também, porque a gente não está falando aqui, nós estamos falando de direita cristã, mas a gente poderia falar de uma direita multirreligiosa, tá, gente? A direita que inclui aí judeus, que inclui espíritas, que inclui islâmicos no Brasil. A gente tem uma direita multirreligiosa, numa aliança multirreligiosa. Eu já vi gente falando de aliança ecumênica, mas eu não uso esse termo porque aí a gente está violando o termo ecumênico. O ecumenismo, ele está ancorado nos direitos humanos e na defesa da vida. Chamar uma perspectiva de direita, de extrema-direita, de ecumênica, não é possível. É você subverter e comprometer um termo. Eu prefiro chamar de articulação multirreligiosa, porque nem interreligiosa porque eles não conversam entre si, a não ser quando há interesses específicos, como no caso do Plano Nacional de Educação de 2014, que evangélicos e católicos estiveram juntos para tirar as perspectivas de gênero do Plano Nacional de Educação. E aconteceu. Foram bem-sucedidos. Mas foi ali, pronto, acabou. Depois vamos continuar a nossa disputa no campo religioso. É assim que funciona. Então, isso não é interreligioso e isso não é ecumênico. O ecumenismo tem uma história de trabalhar com as religiões na defesa da vida, nas mais diferentes frentes. Então, quando você promove morte, aí a Camila, né, que falou da necropolítica, não tem ecumenismo em necropolítica. Bom, acho que eu estou exagerando no tempo de novo, né? Mas vocês me fazem pergunta que me empolga aqui com o assunto, né? Então eu exagero. E aí, o Tranquilo fala do Deus personalizado. Exatamente. Essa leitura seletiva da Bíblia é ir à Bíblia para defender a minha ideologia e ajustar a Bíblia a uma perspectiva político-ideológica. E isto é fazer Deus
à imagem e semelhança de diferentes grupos. Quer dizer, não é Deus criando o ser humano à imagem e semelhança, mas um Deus criado à imagem e semelhança de alguns grupos. É exatamente isso. Ah, tá aí, o Dildo achou. É isso aí, Dildo. Eu não ia lembrar desse título enorme, apesar de eu ter escrito esse relatório, mas eu não ia lembrar desse título enorme. E ele pode ser baixado gratuitamente em 3 línguas, português, espanhol e inglês, porque foi produzido para ser usado em diferentes partes do mundo. Olha, nós temos muita coisa aqui no chat, todo mundo participando, falando, tá? Assim, uma coisa muito bonita. Mas nós temos um tempo, né, Magali? Para a gente não estourar esse tempo, vou fazer uma última pergunta e depois, se você quiser, já indo para as considerações finais, tá? Tá bom. Quais são as articulações da direita cristã neste período político aí, que você até, né, agora, que nós tivemos pós-eleições de 2022 e pré-eleições municipais? Eu gosto sempre de dizer, isso já é uma palavra para a gente ir fechando, que quem demoniza as diferenças são os extremistas. Quem trabalha com extremos não quer que tenha diferença, quer que tenha uma coisa só, aquilo que eu defendo, o que eu acredito. Seja na direita, seja na esquerda, né? As diferenças políticas, elas são saudáveis numa sociedade democrática. É importante que a gente tenha direita, é importante que a gente tenha esquerda, é importante que a gente tenha centro e as gradações dentro desse escopo do diálogo democrático que tem que ocorrer e da busca de defesa de pautas. Religião na política também é saudável. Os grupos religiosos são grupos no espaço democrático como qualquer outro e têm o direito de estar discutindo os temas com os seus valores religiosos. O que não pode haver é um grupo se impor sobre outro a ponto de anular o outro. Isso não é democrático. E isso não é saudável numa democracia. Então, o que nós vemos grupos de direita atuando no espaço democrático e isso tem que estar lá. E a gente tem que discutir com esses grupos, tem que ir para a disputa de voto, para a disputa eleitoral com esses grupos. Isso tudo é saudável. O que tem que ser questionado, denunciado e confrontado são os extremos. O que nós colocamos aqui dessa direita cristã, ela se deslocou para uma extrema direita cristã, com esses pontos todos que eu coloquei aqui, levados a cabo no sentido de eliminar a possibilidade do outro atuar e do outro existir, a ponto de haver uma eliminação física, a violência física, como ocorreu no 8 de janeiro, como ocorre com as situações de atiradores em escolas, né? Nós que não vimos isso no nosso país, passamos a ver, né? Então, a gente tem essa situação. Nesse processo eleitoral que a gente vai viver agora, das eleições municipais, o que nós vemos com mais intensidade é uma busca de protagonismo, de alguma forma perdido, com a vitória da esquerda e da aliança que a esquerda fez com grupos mais progressistas e com alguns grupos de direita, da direita que não quer ser extrema, para colocar o presidente Lula no poder em 2022. Então, houve uma perda de protagonismo, algumas ações extremistas, como eu mencionei aqui, o próprio 8 de janeiro como uma reação, mas isso não é apoiado pela população brasileira de um modo geral. Então, o que está acontecendo? As eleições municipais, elas estão nacionalizadas. Esse é um ponto muito importante para a gente observar. Os grupos que querem voltar a ter protagonismo e que são grupos de extrema direita nacionalizam as pautas municipais. O que isso significa? Trazem temas que não têm nada a ver com as cidades, que são temas nacionais, que nunca serão definidos por um prefeito, por um vereador, por uma vereadora. Aborto, pedofilia, esses temas que causam medo, que mexem com as emoções, que mexem com essas questões todas que nós colocamos, nós e eles, né? E que não tem a ver com as cidades. Então, a gente tem que estar muito atento
aos políticos que fazem campanha com temas que não têm nada a ver com a cidade. Com a cidade, o que tem a ver? A estrutura urbana, a saúde, a educação, as pautas que cuidam da segurança pública no que diz respeito à cidade. Mas dizer que é para criar pena de morte para criminosos, isso não é pauta de cidade, isso é uma pauta de extrema-direita nacional. Mas isso está acontecendo, então a gente tem que observar. E o segundo ponto forte é a desinformação como estratégia de campanha política. A desinformação como estratégia de campanha é um caminho sem volta. Isso se consolidou no Brasil. 2018 é o nosso exemplo maior. 2020 ocorreu, 2022 também. E agora, essa disseminação de conteúdo. O que é a desinformação? São as mentiras e as falsidades, mas não é aquilo que alguns falam aí, boato. Não, eu não gosto nem de usar esse termo. Não é isso, não é boato, não é fofoca. São informações deliberadamente criadas para influenciar temas de interesse público para essa extrema-direita e para destruir opositores, destruir reputações, destruir pessoas. Tá? Então, a gente tem que estar muito atento com candidaturas que, ao invés de apresentar propostas, apresenta ataques a outras pessoas, trazem temas que não têm nada a ver com a cidade e apresentam conteúdo falso, enganoso, que estão aí para mais mexer com as emoções do que mexer com aquilo que a população de fato precisa discutir no processo eleitoral. Então, esses são os temas para a gente prestar atenção. Muito bom, Magali, que legal. Gente, eu, assim como vocês, eu gostaria muito de alongar, né? O Dildo falou que por ele a gente... Eu queria ficar mais conversando, que eu gosto. O Dildo falou, por mim, nós ficaríamos aqui 4 horas conversando sobre isso com a Magali. Eu falei, também. Mas é uma deixa para a Magali voltar mais vezes no Pílulas. Não precisa ser a única vez, é só a primeira. Então é só vocês continuarem comentando aí. A gente com certeza vai chamá-la outras vezes para alongar esse mesmo assunto e trazer outros que ela queira abordar também, tá bom, gente? Magali, mais uma vez, eu quero agradecer demais em nome da comunidade Pílulas Teológicas. Quero agradecer o Carlos também do Isto Não É Heresia, entrou por aí. Carlos, aquele abraço, tamo juntos sempre. E é isso, né, Marcela? Ótima noite nossa, né? Excelente. Nossa, gratidão, Magali, por esse tema tão instigante, tão necessário e que vai ficar aí com gostinho para você voltar de quero mais, que foi uma delícia. Agradecer também a todo mundo que estava aqui com a gente, né, Hugo, no chat, participando, comentando, escrevendo, elogiando. E aí, gente, vamos lá ajudar o canal e para que este conteúdo chegue a mais pessoas, né? Então, curta, comenta, compartilha. Se quiser deixar comentários no chat também, se inscreva, que isso aumenta aí o algoritmo, né, Hugo? Você que gosta de falar disso. Pois é, isso mesmo. Então, você quer falar isso, minha gente, do Spotify? Sim, estamos no Spotify. Esse programa amanhã já vai para o Spotify, tá bom? Pílulas Teológicas também você encontra fácil. E outra coisa, se você quiser saber mais das coisas que a Magali produz, Coletivo Bereia, @Coletivo Bereia. É Bereia mesmo, né, Magali? Bereia, não é Bereia. Sim. É o Bereia da Bíblia lá. Uhum. Isso. E o Izer, né? Izer na rede. Tá? Acho que as duas principais atuações, ela está em tudo que diz respeito hoje à comunicação e cristianismo, todo lugar você acha. Esses dias a Elizabeth, minha esposa, falou: igual a Magali do Cláudio na televisão. Eu falei, já tô acostumado já. Na TVT aparece sempre, né? Em outros canais também. Então, mais uma vez, Magali, obrigado mesmo pela comunidade. Prazer enorme. E o convite para voltar já está aceito. Só não sei quando pode ser, mas está aceito. Oba! Então tá bom, Valeu, gente. Um abraço. Muito obrigada. Boa noite e até.